pessoal! Hoje falaremos sobre interseção, soma e união de subespaços. Vejamos o primeiro resultado. Se W1 e W2 são subespaços de um espaço vetorial V sobre K, então a interseção de W1 com W2 ainda é um subespaço de V. Então vamos demonstrar. Primeiro, consideraremos W1 e W2 subespaços de um espaço vetorial V sobre K. O que é que a gente precisa mostrar? As três condições de subespaços vetoriais, que são: o vetor nulo do espaço pertence à interseção e, dados os dois vetores no espaço e um escalar real K, a soma de vetores do espaço permanece no espaço, na interseção, e a multiplicação de um escalar por um vetor na interseção permanece na interseção, ok? Que o vetor nulo do espaço pertence à interseção é claro por quê? Porque se W1 e W2 são subespaços, então ambos contêm o vetor nulo de V. Então, se ambos contêm o vetor nulo de V, é porque o vetor nulo de V está na interseção. Supõe agora que U e V está na interseção de W1 com W2, ou seja, U e V pertencem tanto a W1 como a W2, tá? Então, por W1 ser subespaço, a soma de vetores nele permanece nele, e também por W2 ser subespaço de V, a soma de vetores neles também permanece nele. Ou seja, U mais V pertence tanto a W1 como a W2. Então, se U mais V pertence a ambos, ele pertence à interseção. A mesma coisa para a multiplicação por escalar. U é um vetor que está na interseção, então pertence tanto a W1 como a W2. Alfa é um escalar que está em K. Então, alfa U por W1 ser subespaço vai continuar pertencendo a W1. E a mesma coisa para W2. Como W2 também é subespaço de V, então alfa U também pertence a W2. Se alfa U pertence a ambos, é porque alfa U está na interseção. Então, com isso, pessoal, a gente mostrou que a interseção de subespaços ainda é um subespaço de um espaço vetorial. E coloquei aqui como observação é que, analogamente, pode-se mostrar que a interseção de um número qualquer dos subespaços vetoriais ainda é um subespaço vetorial de V, tá? Vejamos alguns exemplos. Seja V o conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem n por n com entradas reais. W1, o conjunto de todas as matrizes quadradas, tais que a J é zero se I for maior do que J. Ou seja, todo elemento que está abaixo da diagonal principal tem que ser igual a zero. Na verdade, esse conjunto é quem? É o conjunto das matrizes triangulares superiores. W2 é o conjunto das matrizes quadradas, tais que a IJ é igual a zero se I for menor do que J. Ou seja, todo elemento que está acima da diagonal principal tem que ser igual a zero. Então, esse conjunto, na verdade, é o conjunto das matrizes triangulares inferiores. Na videoaula passada, mostramos que esse conjunto W2, das matrizes triangulares inferiores, é um subespaço vetorial de V. Vai ficar como exercício para vocês mostrarem que W1, que é o conjunto das matrizes triangulares superiores, também é um subespaço de V. E aí, como a gente sabe que W1 e W2 são subespaços de V, pelo teorema anterior, a gente pode afirmar que a interseção também é um subespaço de V. Mas quem seria essa interseção? Pensem comigo. Para uma matriz ser triangular superior, a gente tem que ter o quê? Todos os elementos abaixo da diagonal principal iguais a zero. E para ela ser triangular inferior, o que é que a gente precisa ter? Todos os elementos que estão acima da diagonal principal iguais a zero. Então, a gente sabe o seguinte, que a interseção vai ser o quê? As matrizes que têm a diagonal principal iguais a qualquer elemento real, mas fora dela a gente tem que ter o quê? Todos os elementos iguais a zero, que é justamente o que está escrito aqui. A interseção é o conjunto das matrizes quadradas, tais que a IJ é zero se I for diferente de J, que é justamente os elementos que estão fora da diagonal principal. O segundo exemplo, a gente tem aqui V como sendo R4, que é o conjunto de todas as quádruplas com cada coordenada real. Quem seria W1? W1 é o conjunto de todas as quádruplas, tais que as duas primeiras coordenadas obrigatoriamente têm que ser iguais a zero. W2 é o conjunto de todas as quádruplas, tais que as duas últimas coordenadas têm que ser iguais a zero. Fica como exercício mostrar que esses dois subconjuntos W1 e W2, de fato, é um subespaço vetorial do R4.
Mas se eles são subespaços vetoriais de R4, a gente sabe que a interseção também é um subespaço de R4. Mas quem seria a interseção desses dois subconjuntos? Ó, para uma quádrupla estar em W1, as duas primeiras coordenadas têm que ser iguais a zero. Para essa mesma quádrupla estar também em W2, as duas últimas coordenadas têm que ser iguais a zero. Ou seja, para um elemento estar em W1 e ao mesmo tempo também estar em W2, eu preciso que esse elemento seja o quê? O vetor nulo do R4. Tá? Então, a interseção, que contém somente o vetor nulo do espaço, é um subespaço vetorial de V. Na observação que a gente tem aqui é o seguinte: será que a união de subespaços também é um subespaço vetorial de V? A resposta é não. Para isso, temos como exemplo o seguinte: V a gente está considerando como sendo o R2, né, o plano. E W1 e W2, duas retas passando pela origem. Digamos que as duas retas são justamente o eixo X e o eixo Y, que passam pela origem, ok? Então, quem seria a união dessas duas retas, desses dois subconjuntos W1 e W2? Seria justamente a união, né? Essa reta, que é o eixo Y, com a reta que forma o eixo X, certo? É a união. Mas será que essa união ela é um subespaço de V? Não, do R2? Não. Por quê? Tome como exemplo aqui um vetor U no eixo X e um vetor V no eixo Y. Quando você faz a soma desses dois vetores, o que é que dá para a gente? Dá um vetor que está dentro ou fora dessa união. Vai dar um vetor que não pertence nem ao eixo Y, nem ao eixo X. Ou seja, a soma não está dentro da união desses subespaços. Então, com isso, a união desses subconjuntos não é fechada para soma. Com isso, eu posso afirmar que a união de subespaços não necessariamente é um subespaço. Porém, existe um conjunto que a gente vai construir que contém os dois subespaços W1 e W2 e que ainda assim é um subespaço vetorial, que seria o subespaço soma. Vejamos. Bom, o subespaço soma, dados W1 e W2, subespaços de um espaço vetorial V sobre K, então o subespaço soma é justamente os vetores de V que podem ser escritos como soma de um elemento que está no primeiro subespaço mais um elemento que está no segundo subespaço. O que a gente vai mostrar é que, de fato, esse subespaço soma é um subespaço vetorial de V, ok? Então, vamos para a demonstração. Suponha que W1 e W2 são subespaços de um espaço vetorial V sobre K. Então, vamos mostrar as três condições de subespaços para o subespaço soma. Será que o vetor nulo de V pertence ao subespaço soma? Sim, por quê? Porque eu posso escrever o vetor nulo de V como sendo o vetor nulo de V mais o vetor nulo de V. E eu sei que W1 e W2 são subespaços de V, então ambos contêm o vetor nulo do espaço. Então, eu posso dizer que essa escrita aqui, esse primeiro elemento está em W1 e o segundo está em W2. Então, de fato, o vetor nulo, ele pertence a esse subconjunto soma, ok? Agora, vamos mostrar que esse subconjunto soma ele é fechado para soma e para multiplicação por escalar, tá? Então, primeiro, vamos considerar V e V', dois elementos nesse subconjunto soma. Ou seja, vão existir, na verdade, vou chamar logo 4 elementos, que eu vou chamar aqui de W1 e W', pertencente ao subespaço W1. E outros dois elementos, W2 e W2', pertencentes a esse outro subespaço W2, tais que eu posso escrever. V não está aqui nessa soma, então ele pode ser escrito como um elemento do primeiro mais um elemento do segundo, né? Então, V pode ser escrito como W1 mais W2. E V' também está nesse subespaço soma, ou desculpa, nesse subconjunto soma. Então, ele pode ser escrito como um elemento do primeiro mais um elemento do segundo, tá? Mas será que quando eu faço a soma de V com V', esse elemento vai estar nesse subconjunto soma? Vamos ver. Então, somar V com V' é somar W1 mais W2 com W1' com W2', né? O que é que eu faço aqui? Eu sei que dentro do espaço vetorial, a soma é comutativa. Então, eu vou comutar esses dois vetores aqui. Comutando, então, eu fico com W1 mais W1',
mais W2 mais W2'. Só que a gente sabe que W1 e W1' está no subespaço vetorial W1, pertence a esse subespaço. Então, se ambos pertencem ao subespaço W1 e ele é fechado para soma, então a soma pertence ao subespaço W1. Analogamente, a gente sabe que tanto W2 como W2' pertencem a W2. Então, como W2 é um subespaço vetorial de V, então a soma de elementos dentro dele ainda permanece dentro do conjunto, ok? Então, eu consegui mostrar o quê? Que se V e V' são elementos no subconjunto soma, a soma desses elementos ainda permanece dentro do subconjunto soma, porque eu tenho aqui um elemento de W1 mais um elemento de W2, ok? E para multiplicação por escalar? Bom, se alfa pertence a K e V pertence a W1 mais W2, então quem seria alfa escalar V? Seria alfa escalar, quem é V? W1 mais W2. O que é que eu faço aqui agora? Aplico a distributividade. Então, isso é igual a alfa escalar W1 mais alfa escalar W2. Eu não sei, eu já sei que W1 pertence ao subespaço W1, né? E o subespaço ele é fechado para multiplicação por escalar. Então, alfa escalar W1 também pertence a W1. Analogamente, como W2 pertence a W2 e alfa é um escalar, né? E a gente sabe que W2 é um subespaço também, fechado para multiplicação por escalar. Então, alfa W2 pertence a W2 também. Então, a gente mostrou o quê? Que a multiplicação de um escalar por um vetor no subconjunto soma ainda permanece no subconjunto soma, né? Porque ele é igual a um elemento de W1 mais um elemento de W2. Portanto, o que provamos com isso? Que W1 mais W2, de fato, é um subespaço vetorial de V. Vamos a alguns exemplos. Seja V o conjunto de todas as matrizes quadradas com elementos reais. W1 o conjunto das matrizes quadradas, tais que a e J é zero se I for maior do que J, ou seja, o conjunto das matrizes triangulares superiores. E W2, o conjunto das matrizes quadradas, tais que a e J é zero se I for menor do que J, ou seja, o conjunto das matrizes triangulares inferiores. Já sabemos que W1 e W2 são subespaços de V e pelo teorema anterior, a soma de W1 com W2 também é um subespaço de V. Nesse exemplo, vamos mostrar algo mais. Vamos mostrar que essa soma coincide com o espaço vetorial. Que W1 mais W2 está contido em V é fato, porque ambos estão contidos em V, então a soma também vai estar. Mas que V está contido na soma não é tão claro. Para isso, a gente vai começar pegando um vetor genérico em V e mostrar que ele se escreve como um vetor de W1 mais um vetor de W2. Vejamos. Seja A uma matriz A e J de ordem n por n com elementos reais. Então, a gente pode escrever A como essa soma de matrizes aqui. Observe que a soma, de fato, dá a matriz completa, A e J, e que a primeira matriz ela tem todos os elementos abaixo da diagonal principal iguais a zero, ou seja, é uma matriz triangular superior, e a segunda matriz tem todos os elementos acima da diagonal principal iguais a zero, ou seja, é uma matriz triangular inferior. Então, eu consegui pegar uma matriz quadrada genérica e escrever como um elemento que está em W1 mais um elemento que está em W2, ou seja, então, de fato, o espaço vetorial V coincide com o subespaço soma. Por curiosidade, teria outra forma de escrever A como uma soma de matrizes que está uma em W1 e a outra em W2. Era só considerar a diagonal principal dessa primeira matriz igual, todos os elementos iguais a zero e abaixo continuar sendo zero. Seria uma matriz triangular superior do mesmo jeito. E nessa segunda matriz aqui, eu considerar a diagonal principal como sendo A11, A22, ANN, e aí continuaria sendo uma matriz triangular inferior, tá? No próximo exemplo, V vai ser considerado como R4, W1 esse subconjunto e W2 este outro. A gente já sabe que W1 e W2 são subespaços de R4. Então, pelo teorema anterior, a soma também é um subespaço de R4.
Aqui a gente também vai mostrar mais um pouquinho. A gente vai mostrar que o R4 coincide com essa soma de subespaços. Então, para isso, a gente faz o quê? Pega um vetor genérico no R4 e mostra que ele pode ser escrito como um vetor que está em W1 mais um vetor que está em W2. Observe que esse primeiro vetor realmente está em W1 porque ele tem as duas primeiras coordenadas iguais a 0. E o segundo, como tem as duas últimas coordenadas iguais a 0, ele está em W2. Então, de fato, a gente mostrou que um vetor qualquer do R4 se escreve como um vetor de W1 mais um vetor de W2, ok? Bom, aproveitando que a gente está falando de subespaço soma, vamos fazer um complemento nessa definição. Vamos falar de soma direta. Para isso, eu preciso que W1 e W2 sejam subespaços vetoriais de um espaço vetorial V sobre K. Então, a gente diz que V é a soma direta de W1 com W2, se V puder ser escrito como a soma de W1 mais W2 e a interseção de W1 com W2 só quando tiver o vetor nulo do espaço. Então, se isso acontecer, a gente diz que V é a soma direta de W1 com W2. A notação de soma direta é trocar o mais da soma por um mais com um círculozinho em volta do símbolo de mais, tá? Então, é a soma direta. Ou seja, o espaço vetorial se escreve como soma de outros dois subespaços. Além disso, a interseção do subespaço só contém o vetor nulo do espaço. Então, aproveitando nossos exemplos desde o início da videoaula, então a gente vai continuar com eles. Então, V é o conjunto das matrizes de ordem n por n com elementos reais. W1 é o conjunto das matrizes triangulares superiores. W2 é o conjunto das matrizes triangulares inferiores. E a gente já viu no exemplo anterior que o conjunto V, o espaço vetorial, é de fato a soma do subespaço W1 com o subespaço W2. Só que a interseção desses dois subespaços, a gente viu que a interseção era o conjunto das matrizes quadradas que tinham todos os elementos fora da diagonal principal iguais a zero. Só que esse conjunto tem mais do que o vetor nulo do espaço. É só você pegar, por exemplo, uma matriz quadrada de ordem n por n, que tem a diagonal principal toda igual a 1. É um elemento nesse conjunto que é diferente do vetor nulo do espaço. Ou seja, eu não posso afirmar que V é soma direta desses dois subespaços, porque a interseção não é igual ao conjunto que só contém o vetor nulo do espaço, tá? Então, tá aqui. No segundo exemplo, a gente tem V igual a R4, W1 esse subespaço e W2 esse outro. O que a gente tem aqui? Será que V é a soma direta desses dois subespaços? Bom, a gente já viu que R4 realmente se escreve como soma de W1 mais W2. Quem foi a interseção desses dois subespaços? De fato, foi o conjunto que só contém um vetor nulo do espaço, que é a quádrupla, formada por todas as coordenadas iguais a zero. Então, nesse caso, eu posso afirmar que V é a soma direta de W1 com W2, porque a gente mostrou que todo elemento de V consegue ser escrito como um elemento de W1 mais um elemento de W2 e, além disso, a interseção de W1 com W2 só contém o vetor nulo do espaço, certo? Vejamos o último resultado da aula de hoje. Se V é a soma direta dos subespaços vetoriais U e W, então todo vetor de V se escreve de modo único na forma U mais W, onde U pertence ao subespaço U e Wzinho pertence ao subespaço W, tá? Vamos demonstrar. Bom, a gente tem que demonstrar duas coisas. Primeiro que um vetor genérico de V se escreve como soma de elementos que estão um em U e o outro em W, e depois que essa escrita é de maneira única. Então, suponha que V, de fato, é a soma direta. Faltou um círculozinho aqui na bolinha, né? Que é a soma direta. Deixa eu circular aqui para vocês. É a soma direta de U com W. Então, por definição de subespaço soma, todo vetor de V se escreve como uma soma de um elemento que está em U com um elemento que está em W. São de subespaço soma. O que é que falta provar? Falta provar que essa escrita é única. Então, para isso, a gente faz o quê? Suponha que tenha outra forma de se escrever o vetor V. Então, além de V se escrever como U mais W, vamos supor que ele se escreve também como U' mais W', onde U' pertence a U e W' pertence
a W. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Olhando para essa última igualdade, eu vou somar nessa última igualdade o inverso aditivo de W com o inverso aditivo de U'. Quando eu faço isso, vai aparecer o que nessa equação? Bom, menos W, que é o inverso de W com esse W aqui, vai dar o vetor nulo do espaço e vai sobrar U. Então, vai sobrar de um lado U mais o inverso aditivo de U'. Desse outro lado vai aparecer o quê? Ó? Quando eu somo U com o inverso aditivo, U' com o inverso aditivo de U', dá o vetor nulo do espaço. Então, vai sobrar o quê? W' mais o inverso aditivo de W, tá aqui. Perceba o seguinte, U, por hipótese, ó, U e U' estão em U. Então, todo elemento que está em U, o seu inverso também está em U, né? Então, essa soma aqui, por U ser um subespaço, ele é fechado para soma. Então, de fato, isso aqui tudinho pertence a U. Por outro lado, W e W' está aqui, pertence a W, né? Então, o inverso de W também pertence a W, porque ele é fechado para multiplicação por escalar. Além disso, como os dois pertencem a W e W é um subespaço, então essa soma também pertence a W. Então, o que é que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão de que esse vetor, que é igual a esse, está tanto em U pelo primeiro lado da igualdade, quanto W. Então, se ele está em U e está em W, ele está na interseção. Só que a soma é direta. Então, como a soma é obrigatoriamente o vetor nulo do espaço, então esse vetor, que coincide com esse outro, tem que ser igual ao vetor nulo do espaço. Então, o que é que eu tiro? De U mais o inverso de U' ser igual ao vetor nulo do espaço, é só eu somar U' dos dois lados da igualdade e vai aparecer o quê? U igual a U', tá aqui. Dessa última igualdade, se eu somar aqui com W, o que é que vai aparecer dos dois lados? Vai aparecer W, W', né? Porque W mais o seu inverso aditivo fica o vetor nulo do espaço, então vai sobrar W' de um lado e W do outro. Então, W é igual a W'. Então, no final das contas, ó, U é igual a U' e W é igual a W'. Então, na verdade, a escrita de V é única, certo? Então, como a gente escolheu V, um vetor arbitrário do espaço V, então, e a gente mostrou que ele se escreve de maneira única, como um vetor que está em U, mais um vetor que está em W, então, de fato, se um espaço vetorial é soma direta de outros dois subespaços, então, todo vetor em V se escreve de modo único, como soma de um elemento que está em U, mais um elemento que está em W. Até a próxima aula, pessoal!